Fala pessoal, estamos no ar com mais um Fechou com Elegância. E o programa de hoje é ela que é apresentadora do podcast Adami Cast. Com vocês, Mariana Adami. Olá, tudo bem? Mariana, prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo programa, sucesso! Eu que agradeço aí o convite, né, por você ter aceito, de estar aqui com a gente batendo um papo, e a ideia é que vocês fiquem sabendo um pouco mais sobre o podcast que a Mariana apresenta e que vocês conheçam um pouquinho dela também. Vamos lá? Vamos lá? Para começar aí esse bate-papo, eu gostaria de saber como que começou, qual foi a ideia do podcast, assim, quem que teve essa sacada? Em 2010, o marido já consumia. Não era vídeo, era só áudio. Então, e ele queria fazer com os amigos. Aí, os amigos meio tímidos, não aprovaram ainda a ideia. E aí, em 2014, ele fazendo faculdade fora, pegando pista, ele baixava no pendrive e consumia mais ainda os podcasts. Na pandemia, veio o videocast, que é esse formato que nós temos agora. E aí, ele na minha cabeça, vamos montar, é um sonho meu já, desde a época que, em 2010, tal, vamos. Eu lembro que a gente estava na rua, era 10:06, a gente ia numa loja buscar uns negócios para minha mãe, eu olhei e falei assim para ele, tá bom, vamos montar. Você quer montar um podcast? Vamos montar um podcast. Aí, isso era na quinta-feira. Na sexta, eu acordei, ele já tava com a lista de tudo que ele ia comprar. Sabe aquela coisa assim? Eu falei, meu Deus. Decidido mesmo. Decidido. Eu sei que na segunda-feira as coisas já estavam chegando, foi algo assim que ele nem dormiu, já... Eu tava ansioso. Já tava ansioso, foi bem assim. Mari, eu percebo que o podcast, ele tem essa coisa do... Ele é longo, né? Por exemplo, o nosso aqui a gente faz aí em 20 minutos, meia hora, e o podcast ele já tem essa coisa de 1 hora, 2 horas. E eu fico imaginando que às vezes a gente fala alguma besteira, alguma coisa. Já teve algum momento, algum convidado que você fez uma pergunta e você falou, nossa, cometi uma gafe, não deveria ter perguntado isso, algum erro, alguma coisa? Uma pergunta, assim, não, porque assim, lá o papo é bem leve, vai fluindo, a gente não deixa o convidado assim, constrangido, a gente quer deixar ele bem à vontade. Já teve assim, no começo, o pessoal que começou a assistir vê muito a minha risada, né? E aí os comentários assim, nossa, olha a risada da Mari, olha a risada da Mari. E aí a gente foi convidado para uma entrevista e eu a pessoa perguntando, e eu falei assim, estão falando muito da minha risada, tal, não sei o que. Ele pegou e falou assim, então, é que a sua risada, ela não é assim muito legal, né? Olha! E aí começou. E aí chegava no podcast, eu ficava assim, marido, será que eu dou risada? Será que eu não dou risada? Ficava tentando se conter um pouco ali. Aí eu fiquei uns 2 episódios meio assim... Meio travada. Meio travada. Mas aí veio um convidado, não teve como, a gente se soltou lá, e eu soltei, a risada voltou, e aí não tem como. Já Porque é marca registrada já. Não tem como, porque na verdade é sua, né? E o podcast, ele dura... Assim, o mínimo que foi 1h30, o máximo aí que já bateram o recorde foi 5 horas. Não tem como você ficar se segurando, se monitorando o tempo todo. Ô Mari, já aconteceu de algum convidado ali que você está entrevistando e não rendeu a entrevista? Porque para nós aqui a maior dificuldade é quando tem aquelas respostas fechadas, né? Tipo, sim, não, né? E aí você não consegue se sair disso. Já aconteceu com vocês lá? Já sim. Tanto é que o marido é mais de boa, eu sou mais assim, fico com medo disso acontecer. Então eu já me preparo antes. E já aconteceu sim, e nesse dia foi incrível, porque assim, pra mim que faço, nossa, foi difícil porque a gente tinha que, por mais que a gente oriente, não dê resposta sim ou não, né? Mas não tem como, às vezes tem pessoas que travam. Só que essas pessoas faz com que eu e o marido, a gente fica melhor ainda. Porque ela faz com que a nossa mente trabalhe ali, que a gente reage, sabe? E a gente fala, não, se a gente estava preparado para essa que foi assim, sim ou não, a gente continua, sabe? Acontece muito do convidado te ensinar também, né? Isso, então assim, o que às vezes é pior pra gente se torna o melhor porque a gente consegue aprende. se sair ali. Então assim, eu acho que o pior e o melhor episódio foi esse, entendeu? Entendi. E por que o formato podcast? É um formato mais prático, né? A gente já via nas capitais, os que a gente segue, os que a gente se inspira já estava dando certo. Esse ao vivo, e não precisa ficar editando,
e aconteceu ali, vai. E uma coisa interessante foi que uma das convidadas, ela falou assim pra nós: Mari, você vai ver que o gravado é mais difícil do que o ao vivo. E na época a gente estava fazendo gravado, foi os 9 primeiros, né? Nós estávamos fazendo gravado porque o YouTube não tinha liberado ainda, tinha que ter uns certos seguidores. Entendi. E eu falava assim, imagina, fazer ao vivo ser mais fácil do que, né, gravado. E quando a gente fez o ao vivo realmente é mais fácil, é mais leve, deu o que deu. E eu ficava muito revisando, sabe? Acabou o podcast, eu assistia tudo de novo no mesmo, pra ver assim, o que eu aprontei, sabe? Era mais assim, o que eu aprontei. Mas eu também tenho isso, eu acho que o ao vivo, ele é melhor do que o gravado. Primeiro que eu acho que o ao vivo, ele é mais espontâneo. E eu acho que o gravado, quando tem qualquer rim, você quer ficar corrigindo, você não aceita esse erro. Você se cobra mais. E o ao vivo foi, não tem, corrige no próximo, né? E você fica nervosa até hoje ou não? Até hoje eu fico nervosa, dá aquele friozinho na barriga. Melhorei, tá? Melhorei, mas assim, uma troca, né? Quando nós entrevistamos o Murilo Zara, a Bruna Bachega, a Simone, da TV Fronteira, eu perguntei essa pergunta pra eles e eles falaram assim, Mari, esse friozinho você nunca pode perder, esse nervoso faz parte da profissão. E olha que eles têm uma carreira de 15 anos. Então, assim... Eu acho que é o que dá adrenalina ali, né? É a emoção toda do podcast, é esse nervosinho aí. E você pensa em algum outro formato, em algum outro estilo de programa, né? Tipo assim, mantendo um podcast ali, mas tem um outro tipo de programa? O podcast já tem 1 ano e 2 meses. Então, assim, esse projeto que tá na gaveta aí, se Deus quiser, vai sair esse ano. Logo que a gente começou esse projeto, a gente já estava de olho, mas foi acontecendo muitas coisas, porque a gente começou com uma câmera e um celular, e a câmera nem era nossa. E aí foram muitas coisas acontecendo. Então, assim, o João teve que morar fora, então a gente fazia à distância, né, online, porque o João é o nosso produtor. A gente teve que comprar mais câmera, precisou de microfone sem fio, então, assim, e essas coisas não são baratas, e foram acontecendo muita coisa. E, gente, são 126 episódios, a gente também precisava lugar para guardar tudo isso. É muita coisa, então, vai né? investir mais nisso. Então, assim, foram coisas acontecendo que não deu ainda para pôr isso em prática. Mas eu falo que ainda não é a hora certa. Deus está preparando o lugar e a hora. Mas quando chegar a hora certa, você vem aqui, conta pra gente aí desse novo projeto, como vai ser esse programa. Eu sempre achei que você ia meio que para um lado da culinária, porque acompanhando você no Instagram, eu vejo que você gosta, né, de cozinhar. É uma terapia, eu falo. Cozinhar é uma terapia. Quando eu tô muito estressada, muito nervosa, assim, eu não vou só na academia, mas é uma terapia. E você falou da academia também, e era uma outra coisa que eu gostaria de conversar, que você e o marido, vocês passaram por uma transformação aí, né? Vocês emagreceram um monte, estão numa vida fitness aí, que eu deveria, inclusive, me espelhar um pouco, mas, enfim, vai dar certo uma hora. Vocês emagreceram com acompanhamento com nutricionista? Sim. Como que foi esse processo aí desse start aí? No nosso 3º episódio, o Gustavo da Academia Aquafit, ele foi lá e lançou o desafio. Era gravado, eu e o marido, poucos seguidores, ninguém vai pegar no meu pé, ninguém vai dar moral nesse desafio não. Tá, beleza, foi pro ar, começou a cobrança. O pessoal, e aí, o desafio, vocês não vão? Eu falei, opa, peraí, vamos fazer o desafio. E aí começou 4 meses lá com o Gustavo, depois a Nutri entrou, depois a suplementação, e aí já estão 1 ano e 2 meses. Nossa. O marido já perdeu 25 quilos, eu 11 quilos. Mas o legal da atividade física, a estética foi o de menos. Assim, o foco não foi esse, foi realmente cuidar da saúde. Hoje o marido descobriu que está pré-diabético, então, tipo assim, os benefícios, a gente brinca, os benefícios psicológicos, né? Que a gente tá ansioso, tá estressado e a gente vai lá para aliviar isso, a gente volta mais calmo, volta com mais ideias, volta com vontade de fazer muita coisa. Então, eu falo que é o escape. Outra curiosidade que eu tenho do podcast também são os convidados. Vocês têm dificuldade para achar esses convidados? Ou hoje é uma coisa meio que orgânica ali? As pessoas falam, eu quero ir. No começo teve essa coisa, tipo, quem que a gente vai convidar?
Porque vocês entrevistam todos os tipos ali, percebo que vai... A gente não tem um nicho, né? Você comentou, inclusive, comigo aqui nos bastidores, que foi até uma pessoa que fala de tijolo, barro, uma coisa assim. Isso nos surpreendeu, né? Porque foi falar da cerâmica e foi, assim, específico da cerâmica 1h30. E, tipo assim, bombou o nosso YouTube. A gente, caraca, que legal, a gente não imaginava que esse tema, né? Esse assunto podia atrair tanto assim o público, né? E nos surpreendeu. Foi assim, a gente até brinca que foi um dos episódios que foi uma caixinha de surpresa e foi extraordinário. Foi surpreendente, então, pra vocês aí. E a dificuldade que você perguntou, no começo sim. Por quê? O que é um podcast? Até você explicar, mostrar como que funciona. Não tinha ninguém. Tipo, como que eu ia te convidar e te mostrar como que funcionava se não tinha ninguém? Tanto é que o primeiro foi o nosso amigo, Igor Takahashi. Inclusive, ele levou até a câmera dele. E na época o João tava com Covid. E aí, Igor, vamos fazer com você e tal, não sei o que, ele não, topo, tô aí. E depois foi se tornando mais fácil, porque o do Igor já tinha modelo para mostrar para o segundo convidado, o terceiro. E sim, foi feita uma listinha antes, assim, quem serão os primeiros? E os primeiros a gente pensou assim, quem tá ali na nossa volta, quem são nossos amigos, pra até ficar mais confiante, vamos chamar mais um conhecido, assim, pra até a gente pôr isso em prática, né? Assim, a gente não sabia... A gente, como ia ser? Esse medinho, tipo assim, a gente vai mandar bem? A gente vai saber fazer perguntas, sabe? Eu fico imaginando, porque como é longo, né, mais extenso, tem aquela preparação das perguntas, assim, tipo, como se fosse um roteiro ali de que vai perguntar, ou realmente, tipo, às vezes você tem um roteiro no começo e depois da conversa ela já meio que flui também? Hoje não mais, eu acho que já se tornou prático. Mas antigamente eu tentava fazer assim, aquelas perguntinhas, quando nasce, quando cresce, sabe? Entendi. Básicas, seguir esse roteiro. E hoje não, porque parece que vai fluindo, você percebe que já tá ficando parado, a gente se entrega um pouco mais do casal. Se vão um casal, a gente tenta trazer esse assunto, como que é. Porque o que a gente andou percebendo, a profissão é o nosso sobrenome. Só que o mais interessante é quando a pessoa, ela fala um pouco mais de si. Porque, por exemplo, hoje sabe o seu trabalho, sabe como que funciona, mas quem é o Douglas? Entendeu? Então, quando a pessoa se permite falar um pouquinho mais dela, eu acho que isso encanta mais quem está assistindo, as pessoas têm mais interesse. Acho que começa a criar uma identificação com quem está fazendo também. Uhum. E outra coisa, não sei se isso é normal, né? Se isso tem em outros podcasts. Eu acompanho também podcast, alguns, e eu percebo que a maioria é no YouTube. E eu percebo que vocês têm outras plataformas, vocês passam no Facebook, passam no Instagram, passam no YouTube também. Isso é uma coisa de vocês ou vocês pegaram isso como referência de algum outro podcast aí de São Paulo, alguma coisa, ou não? É vocês que começaram com isso? Nossas inspirações, né, eles só passam no YouTube. Mas aí a gente, Dracena no YouTube, como que vai ser isso? E na pandemia o Instagram bombou. Então, peraí, vamos ser visto, né? Vamos passar em todas as plataformas que a gente pode. Então a gente passa no Facebook, no TikTok, no Spotify, dá para você escutar o AdamiCast no Spotify, tem 9 plataformas de áudio, estamos presentes, no Instagram, no Facebook, na Twitch. Então assim, passa em várias plataformas e essa necessidade foi por causa de ser interior. Porque tinha gente que me ligava, Mari, você pediu para se inscrever no canal, eu tô lá seguindo você no Instagram. Não, olha, o canal é lá no YouTube, entendeu? Então, tem essa confusão, né? Isso, então assim, o podcast aqui para nossa região, a nossa dificuldade a gente tem que realmente ser bem didático, porque tem hora que eu falo lá, aí quem entende fala, nossa, Mari, você explica, mas tá tendo que ser bem didático, porque assim... Foi o primeiro da Alta Paulista, graças a Deus já está tendo outros, porque isso vai facilitando até as pessoas acharem a gente, entendeu? Coloca lá podcast, vai estar achando vários e vai achar a gente também. Então, assim, para as pessoas entenderem, olha, lá no YouTube, inscreva-se, segue a gente no Instagram, no Facebook, sabe? Tem que ser tudo bem detalhado e certinho. A gente não tem hábito, você tem um hábito de tudo que você vai passando, apertar o coraçãozinho, dar uma curtida? A gente não tem esse hábito, então assim... Você que está assistindo vê uma influencer, aqui o programa, o AdamiCast, podcast,
curte, compartilha, porque essa é a maneira de você estar incentivando o nosso trabalho. Quando você entra numa loja, você entra na loja, você cumprimenta as pessoas. Quando você dá um like, a vendedora, quando você dá um like, você vai estar cumprimentando o podcast, você vai falar assim, oi, tô aqui, tô apoiando o seu trabalho. Então, assim... É uma maneira da gente saber que gosta, isso, né? que gosta. Quando você chega em casa e fala assim, nossa, eu fui nessa loja, eu amei comprar lá. Por isso do compartilhar, você está compartilhando essa sua experiência. Então, se você gostar do episódio, de um corte, compartilha com esse amigo. Então, assim, é a mesma coisa, só que só em botõezinhos. Sim, mais fácil, inclusive. Mais fácil até. Ô, dá Mari, pra mandar pra mais gente. Você fala do podcast, na verdade, vocês são os primeiros aqui da região. E como que funciona o patrocínio, por exemplo, para o podcast? Vocês tiveram essa facilidade? Vocês tiveram que mostrar primeiro os episódios? Ou foi uma coisa que logo de cara já teve gente interessada, vou patrocinar porque é uma coisa nova? Como que foi essa parte do... Porque, na verdade, quem faz podcast, faz rádio, televisão aqui na nossa região, Sim, sobrevive de patrocínio. A gente precisa disso, não tem jeito. Precisa, isso é fundamental também. Bom, o patrocínio no 10º episódio já tinham interessados, né? Foi 3, inclusive, entraram em contato com a gente. Inclusive, eles estão até hoje com a gente, desde o 10º episódio. E, assim, quando a gente montou o podcast, a gente não contou pra ninguém. Mas ninguém, nem mãe, nem pai, nem irmão, ninguém. Só pro João, o produtor. E aí ele, beleza. E aí, um dos patrocinadores entrou no podcast, abriu a porta e falou assim, vocês vão montar um podcast? E só tinha a mesa e a televisão, mais nada. Aí a gente vai montar um podcast. Porque a gente estava usando máscara. Assim que vocês tirarem a máscara, eu quero estar patrocinando aqui o podcast também. E aí a gente ficou mais animado, porque até então não tinha nenhum, né? Não tinha já dá um gás novo, né? A gente não sabia nem quem ia ser o primeiro convidado, a gente já tinha esse patrocínio. Que legal. E é o incentivo também, né? É o incentivo. E assim, porque por mais que a gente faz, que gosta, acredita do formato, o patrocínio também é como o like que você comentou. É como se a gente tivesse, olha, estamos no caminho certo, vamos seguir isso daí. Você colocar a sua marca no nosso trabalho é uma responsabilidade muito grande. E você falando assim, eu quero participar do podcast de vocês, é uma coisa assim, caraca, ele tá gostando, ele quer pôr a marca dele no nosso podcast. Isso é muito gratificante, é um presente imenso. Eu gostaria também de saber um pouquinho da sua vida pessoal. Quanto tempo que você está casado com o marido, que você menciona ele muitas vezes. O pessoal que conhece vocês aí na rede social acompanha o relacionamento de vocês, que é bem legal. E se você tem vontade de ser mãe, se está dentro dos projetos, fora o projeto do programa novo, se está no projeto também ser mãe. É um desejo imenso. A gente quer muito, eu quero muito ser mãe, o marido quer muito ser pai. Se Deus quiser, a hora certa vai chegar, que é uma coisa que foge do controle, né? A gente não é assim, mês que vem eu vou ficar grávida. Tem que estar planejadinho também, tem né? assim, na hora certa vai chegar, tudo, mas a gente pretende sim. E eu e o marido já estamos juntos, casados há 9 anos e juntos há 17 anos. Então, nossa, assim, bastante tempo. Bastante tempo. Eu tenho 26 aninhos só. Porque alguém deve estar fazendo os cálculos ali. Ô Mari, para encerrar, eu gostaria que você convidasse as pessoas para estar seguindo ali as plataformas que o podcast do AdamiCast, né, tá ali no YouTube, no Facebook, no Instagram, para as pessoas te seguirem no Instagram também, para estar te acompanhando, saber um pouquinho mais. E eu espero que você tenha gostado de participar do programa. Nossa, eu adorei, muito leve. Quando ele convidar, aceita, porque vale a pena. Fui muito bem recebida aqui. Não fiquei nervosa. Foi ótimo mesmo a entrevista. E será um prazer ver vocês lá no AdamiCast. A gente está em todas as plataformas, aí, Instagram, Facebook, na Twitch, no YouTube. Inclusive fica tudo salvo no YouTube. E se você não tem tempo de assistir, vai lá no Spotify. Dá para você ir pro trabalho, escutando o AdamiCast, fazer atividade física. Olha, é só colocar AdamiCast que você vai estar encontrando eu e o marido aí nas redes sociais. Mari, muito obrigado, por ter participado do programa. Quando você fizer o programa novo, você vem aqui para poder explicar pra gente como vai funcionar, como que vai ser. Obrigado pela presença mais uma vez. Imagina, e você também está convidado para ir no podcast. Eu vou com o maior prazer, pode ter certeza. Vamos marcar, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da Mariana Adami. Sigam ela na rede social.
E não esqueça, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente está com um programa aqui com convidados novos. Certinho? E aí, Mariana, fechou com elegância? Fechou com elegância. Tchau, tchau.